pessoal, muitas possibilidades de jogadores para sair do time do Santos, mas principalmente de jogadores que estão vindo para o time do Peixe, o time mais glorioso do mundo, né? Possibilidade certa mesmo é do William Arão, no qual a gente vai falar a respeito deste jogador neste conteúdo que vos fala neste momento, né? O William Arão, que vem do futebol turco, lá do Panathinaikos, com 33 anos, um jogador muito experiente, muito vencedor, inclusive, quando estava jogando na última equipe brasileira, que foi o time do Flamengo, e está vindo como reforço para o time mais glorioso do mundo. Possibilidade gigantesca já de se apresentar ainda essa semana, até o domingo dessa semana, para fazer exames médicos e tudo mais. O Santos ficou aí um bom tempo negociando com esse jogador. Quando entrou realmente aí o novo gerente de futebol, o Matos, né? O Santos realmente deu um sprint nessa negociação e está trazendo o William Arão, em definitiva, para o time do Santos aí, porque era uma oportunidade de mercado que o Santos viu, e eu não sei se vai ser um salário pequeno ou não. Quando eu vejo esses jogadores serem contratados, pessoal, uma vez que eu acho que o time do Santos, pelo menos no meio de campo, está muito envelhecido, precisava dar uma renovada, né? Eu não sei, cara, o que acontece no time do Santos. Será, cara, que nesse mundo, será que no departamento de contratações do time do Santos, a própria Alexandre Matos, né, que é o cara do futebol aí, agressivo pra caramba, será que ele não vislumbra um jogador sul-americano que não tem tanta ênfase assim? Um jogador promissor, que possa de um pouco mais novo, se assim podemos dizer. Aí, pessoal, a gente escuta muita coisa. Para o Santos comprar um jogador assim promissor, que pode jogar no time do Santos, valorizar e depois vender, esses jogadores realmente tá em balha na agulha, né? É muito caro. Então, por isso que o Santos comprou esse jogador. Mas será que não tem, cara, um jogador um pouco mais novo, né? O Santos já tem Pituca, que tá experiente, já tem Schmidt experiente, tem aí o Rincon com 38 anos, o Zé Rafael, o melhor jogador do time do Santos. Aí também tem aí o Roleiser, que tá comendo o fino da bola, o próprio Barreal, né? Vai entrar um jogador mais experiente agora, cara. O Barreal e o Roleiser são mais novos, né? Eu quis dizer isso. Mas ali no sistema de marcação precisa ser um jogador muito mais dinâmico, né? Apesar que o William Arão é um jogador que me parece que cuida muito do seu físico, né? Apesar da idade, é um jogador slim, né? Magro, que tá jogando ainda o fino da bola, mas a informação que a gente tem é que ele tá jogando mais como zagueiro, como volante, né? Do que volante. Mas no Santos Futebol Clube ele vai vir jogar realmente como volante. Aí você já imaginou Zé Rafael, William Arão, Roleiser, Barreal e depois o Guilherme lá na frente e o Neymar como falso centroavante, que inclusive a gente sabe se ele vai ficar, né, pessoal, com essa confusão, com essas frases do Neymar, que é uma coisa para um outro conteúdo. Eu acho que você deve estar cheio já de vir falar de Neymar, né? A verdade é o seguinte, a família Neymar tomou posse do time do Santos, então de uma certa forma se acha um direito de falar qualquer coisa, e pela repercussão que deu negativa dessa declaração que o Neymar deu aí nesse jogo que teve na Vila Belmiro mesmo, né, desses amigos dele aí, né, ali no intervalo, que ele jogou 45 minutos apenas, não caiu muito bem. Eu acho que foi totalmente desnecessário ele falar aquilo sobre o Fluminense, de disputar aí esse super mundial de clubes, que, diga-se de passagem, está muito bom, né, pessoal? Eu acho que foi totalmente desnecessário. Para muita gente, acho que não deveria fazer um alarde do que fez, mas quando se trata de Neymar, e sempre ele estando numa situação negativa, aquela situação dele colocar a mão na bola, a situação dele poder sair e tudo mais, olha, é um conteúdo para um outro vídeo, para uma outra oportunidade, pessoal. Falando de coisa boa, agora que o Santos contratou o William Arão, vamos torcer, né, pessoal, para que ele jogue bem no time do Santos, se condicione bem fisicamente, porque o Santos está precisando de punch ali no meio de campo, né? Tomara a Deus que ele consiga realmente encaixar o mais breve possível, e que o professor Kleber Xavier não fica dando uma de professor Pardal, né? Uma vez que o Igor Vinícius parece que a negociação sai, não sai, que é o lateral que o Santos também está pretendendo do time do São Paulo, né? Tem também o Mike do Palmeiras, que está jogando o Mundial pelo Palmeiras, né? É uma situação realmente que o Santos ainda
não bateu o martelo, tá chegando um novo técnico, inclusive, no time do São Paulo. O Hernan Crespo voltou para o time do São Paulo, jogou com o Igor Vinícius quando ele teve a primeira passagem e foi muito bem, inclusive campeão paulista, pessoal. Então, não sei, pessoal, olha, vou ser bem honesto. Eu acho que o Santos deveria ter um pouco mais de criatividade para lateral direito. Já vai chegar a se vir com uma pressão violenta no time do Santos. Você se lembra do Rodrigo Rodrigues? Aquele jogador que veio do interior paulista, acho que veio daqui no Novo Horizontino. De onde que ele veio? De onde que ele veio? Não lembro. Que hoje ele está jogando como lateral direito no São Bernardo. Não sei, cara. Ele vai chegar nessa pressão aí. Agora, os São Paulinos, eu acho que acabou o ciclo dele lá já faz tempo. Acho que ele ficou 5 temporadas lá, né? Um jogador que nasceu na base do time do Santos, todo mundo sabe. Se profissionalizou no Santos, depois foi negociado com o Ituano, fez um bom campeonato. A Ponte Preta contratou ele, que fez um bom campeonato, e o São Paulo foi lá, fez a mesma coisa, e desde lá ele está no time do São Paulo Futebol Clube. E tá voltando para o time do Santos. Cara, tem tantos jogadores que eu vislumbro, principalmente nas categorias de base, que eu vou dar os parabéns, porque o Santos hoje venceu no Campeonato Brasileiro Sub-20 o time do Fortaleza por 4-0, né? Que se você não teve a oportunidade de assistir, tá lá o vídeo completo na Santos TV, os gols marcados por Matheus Xavier, o outro, se eu não me engano, não, foi o Robinho Júnior, Matheus Xavier, depois eu acho que foi o Firmino, PP Firmino, e depois o Vinícius Lira, que é o lateral esquerdo, que é muito promissor, inclusive, né, pessoal? O Santos venceu o time do Fortaleza por 4-0, mas aquela situação que o Santos se encontra dentro dessa competição do Sub-20, o Peixe está numa situação que não está tão confortável assim. Perdeu partidas que não deveria perder, por exemplo, venceu o time do Fortaleza, que até o presente momento é o 8º colocado e só se classifica 8 times para a próxima fase do Brasileirão, né? O Santos está na 14ª rodada, terminou hoje, ainda tem time, se eu não me engano, acho que o Internacional ainda vai jogar a partir da manhã, acho que contra o Cruzeiro, se eu não me salvo engano, e vai até a 19ª rodada. E o Santos tem chances de se classificar até os 8 primeiros colocados? Tem sim, tem sim. Eu tô meio que misturando as notícias aqui, pessoal, porque eu tô pegando um pouquinho daqui, um pouquinho dali, e daqui a pouco eu volto pro Ilharão. E aí o Santos, cara, se o Santos não firmar esse pensamento, se o Santos não tentar se classificar entre os 8 primeiros colocados, o Santos, olha, tem possibilidade? Tem. O Santos nessa situação, o Santos, se eu não me engano, está com 14 pontos. Se eu não me salvo engano, acho que é isso. 14 pontos, não. Está com 16, 18 pontos. 18 pontos, o Santos está na 11ª colocação. O Santos está longe do primeiro, acho que é o Internacional, que é o primeiro a ser rebaixado. Porque só se rebaixa nesse Campeonato Brasileiro para a Série B 3 times, né? 3 times, não são 4, que não é o principal do Brasileirão. O Santos é bem verdade que está um pouco longe, está 6 pontos longe do primeiro na zona do rebaixamento, mas espera lá, né? O Cupertino para mim não é um técnico que me agrada muito, porque eu acho que muitas vezes ele deveria escalar um time muito mais homogêneo, essa forma de jogar, que todo mundo quando começa a copiar o outro, vê que a situação realmente é totalmente diferente nas categorias de base do time do Santos. Hoje, por exemplo, o Bernardo hoje, depois de várias contusões, voltou a jogar hoje. Ele tá entrando aos poucos, né, pessoal? Porque o cara realmente tem muitas lesões, né? Eu achei que o Santos se comportou bem, PP Firmino foi bem, o próprio Matheus Xavier jogou pra caramba, né? O Villarreal também, o centroavante do time do Santos, fez pivô, jogou bem, mas a gente está falando do William Arão. O William Arão, quando ele é contratado, quando você está nas categorias de base, por isso que eu comecei a falar das categorias de base, você tem lá como no time profissional, já jogando há um bom tempo, o Ian, né? Que é uma promessa do time do Santos, inclusive ele fez o gol do time do Peixe naquele amistoso que teve com o RB Leipzig, nesse jogo que aconteceu lá em Bragança Paulista, onde o Santos realmente não foi muito feliz, não. O Neymar, inclusive, jogou essa partida e tudo mais. Mas o Ian, cara, é um jogador muito promissor. Mas quando se trata
dessa atual comissão técnica, e eu entendo isso, né? Que todo técnico de futebol, principalmente o Kleber Xavier, que está começando como técnico principal no Santos Futebol Clube, lhe foi dada essa oportunidade, ele vai sempre jogar na segurança. Aliás, o estilo de futebol dele é jogar sempre na transição. Jogar lá, deixar o time lá atrás e aí sair no contra-ataque. Esse é o futebol que o Kleber Xavier costuma colocar para jogar na equipe do Santos. Eu, sincero e honestamente, eu não gosto disso. E como esses técnicos gostam de jogar dessa forma, ele procura realmente colocar os jogadores mais experientes. E acaba que meio que ofuscando esses meninos da base, que fica vislumbrando entrar, ter oportunidades para poder ajudar o time do Santos, né? Eu fico chateado por causa disso. Por exemplo, você tem na lateral direita, que tá essa confusão para o time do Santos, encontrar um lateral direito, se vem Igor Vinícius, vem Mike, não vem, tá essa confusão toda. Tem o Gabriel Simples, cara, inclusive hoje foi campeão, foi capitão do Santos Futebol Clube no Sub-20. É um jogador que poderia ter uma oportunidade, ele é alto, ele apoia bem, ele pode jogar também como zagueiro, ele tem boa colocação, tem boa velocidade pela estatura que ele tem, mas a gente não vê isso acontecer. Precisava de um técnico que tivesse um olhar um pouco diferente daquilo que está acontecendo. Ah, Vargas, mas o Santos está numa situação desconfortável ainda no Campeonato Brasileiro. O técnico não vai fazer isso nunca, né? Ah, de repente poderia realmente ter a desculpa de que colocar os meninos na fogueira. Vou ser bem honesto com você, pessoal. A pessoa, o técnico do futebol, precisava ter um pouco mais de coragem para acontecer isso, né? Aí, por exemplo, coloca o William Arão junto ali com o Zé Rafael, coloca o Barreal numa extremidade e o craque do time, né? O Roleiser ali para jogar no meio de campo, que inclusive na próxima partida, por receber o terceiro cartão amarelo, o Roleiser não jogará. Não sei o que o professor Kleber Xavier vai fazer, porque o melhor jogador do time do Santos não vai jogar, né? Só espero que o Neymar até lá, né, consiga realmente entrar nos eixos e ajudar o time do Santos na ausência do Roleiser, né, que é uma das principais peças do time do Santos. O Roleiser que foi considerado a melhor, a contratação mais cara, uma das contratações mais caras do time do Santos, né? Agora, pessoal, estou muito feliz que o Santos está correndo atrás do prejuízo. Ainda precisa de jogadores? Claro que precisa, mas precisa realmente bater o martelo, porque o torcedor santista, ele quer saber de resultado, ele quer saber que as coisas realmente andem para frente e que as coisas realmente dê certo para o time do Santos, principalmente porque o tempo é curto. Já está rolando, já faz um bom tempo esse campeonato mundial aí de times, né, da FIFA, e logo logo vai se inspirar o período de férias dos jogadores do time do Santos, e o torcedor santista quer o mais breve possível que esses jogadores se juntem, que venham logo para o time do Peixe, que comece a treinar, comece a dar mais alternativas, né, para o técnico do time mais glorioso do mundo, que ele não consiga inventar, por favor, Kleber Xavier, né, que tenha mais sensibilidade realmente para colocar os jogadores certos na posição correta, e quem tem a ganhar com tudo isso é o time do Santos Futebol Clube. Muito legal, espero que o William Arão realmente se dê muito bem no time do Santos e o Santos realmente comece, a exemplo do que está acontecendo com o William Arão, a contratar mais jogadores de qualidade, né? Estou falando de um colombiano aí, rapaz, estava dando uma olhada e como esse jogador joga, ele tá parecendo o Billy Arce jogar. Lembra do Billy Arce que saiu do time do Santos? É igual, é lá do Once Caldas. Mas isso, se caso realmente acontecer, eu volto aqui no meu conteúdo, no meu canal Vargas Santos TV, para fazer mais esse vídeo só para você que acompanha aqui o Negrão. Um abraço para você, abraço, fica na paz, fica com Deus, até breve, pessoal. Tchau.